Bolsas em alta. IPCA 15 em foco nessa sexta-feira. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Morning Call 25/4 de 2025, por aqui Max Braga. Claro, ontem falhamos. Tive um compromisso ontem corporativo inadiável. Não tive como gravar vídeos, mas claro, os meus clientes receberam as comunicações que recebem sempre, as comunicações padrão, mas infelizmente não consegui gravar vídeo aqui para o YouTube. Retomamos então hoje. Vamos lá entender o que pode impactar o mercado de hoje, tá? Bom, a gente já começa então falando que o Ibovespa ontem teve uma alta bem forte, né? 1,79% de alta, fechou aos 134.580 pontos e o câmbio também se desvalorizou ontem 0,47, o dólar perdeu, né, de terreno, fechou aos 5,69, tá? Bom, falando então, continuando na parte de bolsa, né, Bovespa ontem alta boa, já falei os números aqui, renovou as máximas do ano, tá? Então é a máxima desse ano por enquanto. O dia foi marcado também pelas ações dos Estados Unidos, que subiram bastante também, se recuperando das quedas da véspera, né? O S&P 500 subiu 2%, o Nasdaq 2,8%, mantiveram, né, a trajetória positiva, mesmo depois que o governo chinês negara a existência de negociações em curso com os Estados Unidos, enfim, eles vieram a público lá falando que não estavam fazendo nenhuma negociação em relação às tarifas. Já no cenário doméstico aqui, né, no Brasil, o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, em um evento para uma casa de investimentos, afirmou que o cenário internacional não deve alterar a política monetária por aqui nas terras brasileiras. Então, a eficácia da política monetária no processo de convergência para a meta de 3%. A conferir, né? Vamos ver. Será? Bom, continuando então como destaques de bolsa, né, na bolsa brasileira, ontem foi a Hypera, subiu 12,3%, ela repercutiu ali a divulgação de dados da companhia, o primeiro trimestre de 2025, né, veio bons dados. Já a Azul caiu 24,8%, depois de ela aprovar, a companhia aprovar um aumento de capital por meio de uma oferta pública de ações, né, de distribuição primária, tá? Então, os investidores não gostaram muito aí desse aumento de capital. Bom, nessa sexta-feira a gente tem o destaque do IPCA 15, já falamos mais sobre isso, tá? E nos Estados Unidos, dados de confiança do consumidor da Universidade de Michigan também são destaques, né? Expectativa de inflação, tá? E por fim, a temporada internacional de resultados do primeiro trimestre de 2025, os principais nomes então lá nos Estados Unidos são a ABB Vai e a SBL, tá? Renda fixa, bora lá, taxas futuras encerraram a sessão de quinta-feira com um forte fechamento na curva, né? Então, foi realizado então um leilão do Tesouro, né? Foi bem robusto com taxas de pré-fixados, vendeu tudo, a venda foi integral, foram 23 milhões de LTN, perdão, e 3 milhões de INTF. Tá? Então, isso puxou os DIs ali. Por exemplo, o DI janeiro de 26 para baixo caiu 7,7 bips do pregão anterior. A queda foi maior ainda no DI 27, por exemplo, caiu 11,9 bips, né? Então, uma queda mais acentuada. Toda a curva caiu bastante, dos, da própria taxa de juros, né? É claro que isso também é uma conjuntura de dados, não só essa questão do leilão do Tesouro, né? O leilão ele já estava sendo aguardado, inclusive a gente falou sobre isso na terça-feira. Os investidores dão uma pausa ali, mexeu um pouquinho na curva de juros, aí efetivou o leilão. Evidentemente cai as curvas porque é uma compra massiva, mas também é uma conjuntura de dados de macroeconomia, né? Claro. Bom, mais um destaque aqui, né? Que é a incerteza sobre as negociações com a China e Estados Unidos.
O Trump menciona conversas não confirmadas com as autoridades. O diretor do Federal Reserve, o Christopher Waller, ele indicou que os impactos tarifários ainda não são evidentes, tá? Mas podem resultar em demissões e pressões inflacionárias lá nos Estados Unidos. E, por fim, os rendimentos dos treasuries nos Estados Unidos terminaram o dia com mais quedas, né? Como a gente vê, o câmbio também se desvalorizou. O de 2 anos fechou em 3,80, caiu 7,3 bips, enquanto o de 10 anos caiu um pouco menos, né? Ficou em 4,32, caiu 6,7 bips. Tá? Mercados globais, então, nessa sexta-feira, operam em alta. S&P 0,3%, Nasdaq também 0,3%, após 3 dias já de ganhos consecutivos, né? Impulsionados também pelo resultado do Google, da Alphabet, né? Que é a empresa controladora do Google, que subiu 5% no aftermarket, depois de divulgar o seu balanço, né? Que veio com bons números aí para o primeiro trimestre de 2025, e em contraste a Intel foi a decepção nessa primeira fase aí das leituras, né, de balanços de empresas. Caiu 5% depois de projeções fracas, isso no aftermarket ainda ontem, tá? O rally recente de tecnologia parece que ainda não tem trégua, né? Mesmo com as tensões comerciais do Trump aí em relação à China e etc. Bom, por final também aqui falando de bolsa, o próprio Trump sinalizou que as tarifas sobre a China podem ser reduzidas, enquanto o Pequim estuda suspender também as tarifas que foram impostas ali de 125%. É um joguinho ali de gato e rato, né? Vamos ver quem vai ceder primeiro. Taxas dos treasuries recuaram e a gente já vê isso no título de 10 anos que recuou bastante, já falei por aqui. Bom, Europa também operam em alta, o estoque 600 lá abre 0,2, caminha para fechar com 2% de alta aí no fechar a semana, né? E é isso aí, China também lá está um pouquinho, está quase no 0 a 0, 0,01. Tá? O setor tech também está positivo lá, embora tenha todas as pressões em relação às tarifas. E FIX, nosso querido índice de fundos imobiliários, encerrou, perdão, a quinta-feira com uma alta de 0,16%, está sendo destaque também nesse ano, tá? Registrando aí a sua 10ª elevação consecutiva, após as quedas observadas em abril ali observadas no início de abril esse mês, né? Chegou a cair um pouquinho. Tanto os fundos de tijolo como fundo de papel apresentaram desempenhos positivos, tá? Então, assim, seguimos aqui firme e forte no IFIX, está sendo uma boa opção novamente para o investidor brasileiro, né? Dadas as devidas proporções e, evidentemente, isso não é uma recomendação de compra. Beleza? Vamos lá, economia, então, para fechar. Nos Estados Unidos, a agenda mais leve essa sexta-feira, então, o destaque é a sondagem ao consumidor pela Universidade de Michigan, que traz ali os dados de confiança, né, expectativas de inflações no curto prazo, curto e médio, tá? E no Brasil o protagonismo total é a divulgação do IPCA 15 de abril. Esse dado sai daqui a pouco. Já vou ter gravado aqui o vídeo para vocês, mas claro, se você quiser saber esse número antes, conversa comigo aqui na caixinha de comentários, que assim que sair eu respondo para você na caixa de comentários, tá bom? Espera-se aí o mercado, né? No caso a XP, né, que é a casa que eu faço parte também, como o meu trabalho, né, assessoria, ela espera uma alta de 0,39% para esse número do IPCA 15. Vamos ver isso, tá? Em relação a março, a expectativa é de moderação ali, de 3 a 4 grupos, bem serviços monitorados, alimentação e domicílio que venham ali é, mais, né, contidos, e os bens industrializados devem acelerar. Depois a gente vai ter o resultado ali dos dados, né, para a leitura de todos os dados. Mas a expectativa é essa de uma alta de 0,39. A conferir, tá bom?
Sextou, então, pessoal, hoje, mais tarde, né? Então, trabalhar agora e depois poder descansar um pouquinho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, aqui no botãozinho, compartilhar com seus amigos e, claro, fazer o seu comentário aqui, a sua pergunta, o que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Eu gravo vídeo sempre aí para todos vocês, tá bom? Forte abraço a todos, juízo, bom trabalho e depois sextou. Tchau.